Quero que você abra a sua Bíblia em 3 João. O quê? 3 João. Capítulo... É interessante, quando o irmão pediu para levantar as Bíblias, a gente cantando Pendão Real, né? O pastor Sérgio levantou o iPad dele e eu vi outros levantando o celular, né? Que facilidade que a gente tem agora, né? Coisa de louco. A gente não pode falar nada do contrário, né? A palavra de Deus é muito acessível para a gente. Mas eu gosto de dizer que o apóstolo João, ele escreveu um evangelho, ele escreveu um livro de profecias, que é o livro de Apocalipse, uma carta e 2 bilhetinhos, né? E realmente foi, porque 2º e 3º João você vê que são bilhetes, né? Mas uma coisa maravilhosa é que são bilhetes inspirados por Deus, canônicos, e que têm instruções maravilhosas para a gente, apesar das poucas palavras. E eu quero trazer você para 3 João hoje, porque o apóstolo João, em 3 João, nos dá instruções para o sustento dos missionários. Eu quero chamar a sua atenção hoje para isso. Dá uma olhada comigo nesses versículos de 3 João. Depois você lê a carta inteira, tá bom? Mas eu coloquei aqui praticamente a metade. Se você não trouxe a sua Bíblia, está ali para você ler comigo, tá? Diz assim, o versículo 5 de 3 João. Amado, falando aqui, João para Gaio, que era o pastor daquela igreja para a qual ele mandou essa referência. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Aqui o apóstolo João nos dá uma instrução bem clara daquilo que deve ser o modo como a gente trata os nossos missionários e falando especificamente do sustento deles. Mas antes da gente entrar especificamente nisso, eu quero chamar a sua atenção eu quero contar uma historinha. Uma historinha, tá? Crianças, prestem atenção porque tem uma historinha aqui, tá? A historinha é desse cidadão aí. Esse cidadão foi ganho pelo Senhor Jesus Cristo e ele sentiu no seu coração a vontade de pregar o Evangelho. Então ele saiu do lugar onde ele estava, foi para uma terra distante da dele e começou ali a pregar a palavra de Deus. E nisso dele pregar a palavra de Deus, as pessoas foram se convertendo. Uma a uma, pessoas foram recebendo Cristo como Salvador, até o ponto dele montar uma igreja. E a igreja foi crescendo, foi se desenvolvendo, e dali a algum tempo, Deus tocou no coração de um outro cidadão, um outro filho dele, dentro daquela igreja, que fez com que ele saísse daquela igreja para uma outra terra, onde ele fez a pregação do Evangelho também, almas se converteram e foi estabelecida uma nova igreja. O que aconteceu com essa nova igreja? Foi crescendo, se desenvolvendo, pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus, e mais pessoas que estavam agora se convertendo nessa igreja sentiram também o mesmo chamado e começaram a levar o Evangelho para outras pessoas em outras partes distantes. Você reconhece essa história, não? Essa história é de quem? Desta igreja. Essa é a história dessa igreja. Essa é a história da minha igreja, lá em Curitiba. E provavelmente a história da igreja de cada um de nós. É assim que as igrejas começaram, assim que as igrejas foram estabelecidas, com pessoas vindo de outros lugares para pregar o Evangelho num lugar onde não havia esse trabalho sendo feito. E é justamente isso
que o apóstolo João está dizendo aqui. Ele chama essas pessoas de irmãos. Note, ele fala aqui no versículo 5, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. Esses irmãos, segundo o que consta aqui para a gente, pelo que o contexto da carta, provavelmente eles eram missionários itinerantes, pregadores itinerantes. Eles estavam saindo de cidade em cidade pregando o evangelho, e quando passavam por um lugar onde o evangelho já havia sido pregado, uma igreja já estabelecida, eles recebiam o apoio, o carinho, até o sustento, a ajuda desses irmãos. E o que o apóstolo João está fazendo aqui, mandando esse bilhetinho para Gaio, o pastor daquela igreja, era confirmando essa necessidade, essa vontade que eles tinham de continuar apoiando e sustentando esses irmãos que estavam saindo por aí pregando o evangelho, que é o que nós também fazemos e devemos fazer hoje. Não é isso, missionários? Essa tem que ser a nossa principal função. Então, mas a minha pergunta é o seguinte: se o primeiro missionário não tivesse sido enviado, se aquele primeiro missionário não tivesse saído do seu lugar e trazido o evangelho para cá, hoje nós seríamos salvos? Ia ser uma coisa difícil. Isso é uma coisa difícil de acontecer. Claro, a gente joga isso para Deus, né? Deus sabe o que fazer. Mas esse é o plano do Senhor, como nós vimos ontem, de as pessoas levarem o evangelho, saindo dos lugares, saindo do seu comodismo, da sua própria situação e percorrendo os outros lugares para levar o evangelho. Esse é o plano de Deus. Segunda pergunta: como é que essa pessoa saiu do seu lugar e chegou nesse outro lugar distante da casa dele para pregar o evangelho? Porque você sabe, uma viagem tem custo, não tem? Alguém aqui já viajou de graça? Não. Qualquer viagem tem custo, seja de gasolina, seja de passagens ou coisa assim. Principalmente quando você tem que mudar de um lugar para o outro, para você morar naquele outro lugar. Sempre tem algum custo, sempre tem alguma coisa para se gastar. E como é que esses missionários fizeram isso? Quer dizer, como é que o primeiro missionário que fundou essa igreja conseguiu o sustento para poder estar aqui? Foi o pastor Marvin Frey? Foi o pastor Marvin, né? Como é que ele conseguiu estar aqui? Não, eu já sei. Nem me responda. Ele é rico. Podre de rico. Então ele pegou a fortuna que ele ganhou dos nobres ingleses, que a família dele é da Inglaterra, sei lá, estou brincando, não sei. Mas pegou a fortuna dos nobres ingleses e trouxe para cá para ele poder se sustentar e pregar o evangelho e abrir essa igreja. Foi assim que aconteceu? Não, não foi. O pastor Marvin não é rico. Já sei. Ele é caloteiro. Ele deu um golpe lá nos Estados Unidos, pegou toda a grana e veio correndo para cá. Foi isso que ele fez? Não, também não. Os pais dele eram ricos, então? Não, também não. Você sabe como é que foi, eu estou brincando. Alguns irmãos se juntaram lá no lugar onde ele morava, sentiram que podiam confiar no chamado que ele tinha, juntaram forças e enviaram ele para cá. Sustentaram ele durante anos, ainda continuam sustentando. Pessoas que nem sabem quem são vocês. Pessoas que nunca viram vocês e que provavelmente só vão ver lá no céu. Pessoas que acham, muitas vezes, que São Paulo ainda tem jacaré e cobra na rua. Que a gente se veste com folhas de bananeira. Mas que tiveram no seu coração essa vontade de ajudar esse jovem que quis sair do seu lugar e vir pregar o evangelho para nós, tupiniquins. Foi essa é a história que a gente tem que continuar. E é isso o que o apóstolo João está falando aqui, incentivando a gente a fazer. Ele fala para Gaio assim: bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus.
O apóstolo João fala para Gaio, olha, você tem que continuar, porque quando você estiver apoiando esses irmãos, esses missionários, você está fazendo a coisa certa. Você está fazendo aquilo que realmente você precisa fazer. Bem farás quando você fizer isso. Então, a minha proposta hoje para vocês é tentar puxar daqui desse trechinho 3 perguntas para a gente responder. O que, por quê e quando. Tá? Eu escrevi ali para a gente não esquecer, mas se eu esquecer, você me lembra. Tá? As 3 perguntas que nós vamos responder. O que, por quê e quando. E dentro dessas perguntas, nós vamos ver o que deve ser a nossa atitude no sustento dos missionários ensinado aqui pelo apóstolo João. Porque, irmãos, a gente tem sempre que lembrar, o inferno está com a boca aberta, esperando pessoas caírem lá dentro. O inferno não espera, não. A principal obra nossa como igreja é tentar livrar o máximo de pessoas possíveis da boca desse lugar. Por isso, nós devemos nos empenhar para fazer isso. Tá? Então, note o que foi ensinado aqui para Gaio e que deve ser a prática da nossa igreja também. Primeiro, o quê? O que nós devemos fazer com respeito aos missionários e ao sustento deles? Dá uma olhada aí no versículo 6. Você já vai me ajudar a responder essa pergunta. O que nós devemos fazer? Olhou aí? Você está com medo de responder? Já coloquei a resposta lá. Nós devemos sustentar os missionários de modo digno de Deus. Você notou que está ali no versículo 6. Ele está dizendo ali, bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos sustentar os missionários do modo digno de Deus. Tá bom, mas o que é fazer alguma coisa do modo digno de Deus? Você já parou para pensar? Qualquer coisa. Não só o sustento, mas qualquer coisa do modo digno de Deus. O que seria fazer isso? Alguém falou aqui, dá o seu melhor. Fazer alguma coisa do modo digno de Deus é fazer sempre a coisa do melhor jeito possível. Sim ou não? Porque Deus merece de nós tudo o que nós pudermos fazer e ainda muito mais. Fazer alguma coisa do modo digno é isso. É fazer o melhor para o Senhor. Também é fazer conforme Ele mesmo faria. Lembra de 1 João? Dá uma olhada aí, alguns versículos para trás aí. Páginas para trás. 1 João capítulo 2, versículo 6. Muitos de vocês já sabem esse versículo de cor, né? 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, fazer alguma coisa do modo digno de Deus é fazer alguma coisa do modo como Deus faria, do modo como o próprio Senhor Jesus Cristo faria. Mas eu tenho um alerta para você sobre isso. Dá uma olhada em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Fazer as coisas do modo digno de Deus não é uma opção. Dá uma olhada ali, capítulo 4, versículo 1. Achou? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. O apóstolo Paulo está falando que nós não temos uma opção, ele está rogando aqui, é uma ordem bíblica. Nós devemos andar de maneira digna do Senhor. Isso inclui todas as coisas. Inclui qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Por exemplo, eu fui seminarista. Alguns aqui conhecem lá o Seminário Batista Regular do Sul? Conhecem lá em Curitiba? Alguns se formaram lá, né? Carlinda, o Denilson e a Maria Luísa, que estavam aqui, missionários em Moçambique, e outros. A gente tem lá, em Curitiba, um terreno que tem um gramado muito grande.
Algumas construções já foram feitas que o gramado diminuiu. Mas a gente, na minha época, a gente cortava toda a grama, era uma das tarefas dos seminaristas, cortar toda a grama e fazer toda a limpeza. Lá tem muitas árvores que caem, aquelas folhas, pinheiros e tudo mais. Você conhece pinhão? Lá tinha muito pinhão, né? A gente comia bastante. Mas o que acontecia? Terminava o almoço, a gente pegava o cortador de grama, pegava os rastelos e tudo mais, e ia fazer o serviço de cortar a grama. De repente, a gente via, era uma cena bem típica, os dois seminaristas, um segurando a vassoura, o outro rastelo, um do lado do outro, e conversando o tempo todo, conversando. Claro, discussões teológicas, ótimo, né? Lógico. Mas estavam ali batendo papo. De repente, um gritava lá atrás, o pastor responsável está chegando! Na hora, todo mundo começava a trabalhar. Isso é fazer alguma coisa do modo digno de Deus? Só por vista? E quando você vai dar a sua oferta? Como é que é recolhida a oferta aqui, pastor Sérgio? Oi? Passam, como é que chama? Salvas. Para mim era cestinha mesmo, coisinha assim. Tá. Quando os salvos estão... sei lá, cestinha está passando. Como é que é a sua atitude? Algumas igrejas têm aquele costume de trazer ofertas aqui para frente, né? Ou tem um gasofilácio, alguma coisa. Lá na nossa igreja também, são cestinhas que passam recolhendo a oferta. Como é que é a sua atitude? De repente você está ali, vendo o pastor vem aqui na frente, ou o irmão pede para fazer a oferta, os diáconos vêm, seguram, a gente ora e começa a passar pelos bancos as salvas, né? Começa a passar as cestinhas pelos bancos. E aí você está ali do lado, você põe a mão no bolso, rapaz, não tem moeda nenhuma aqui. Aí você põe a mão no outro bolso, vem um papelzinho, né? Tem um papel, opa, aqui tem uma nota, né? Aí a cestinha está chegando, aí você dá uma olhada, ixi, é uma nota muito grande. Aí você põe no bolso de novo. Não tem outra opção, tem aquela opção. Aí você olha de novo aquela nota. Ixi, e a cestinha está chegando. E a nota está na sua mão. De repente você olha para lá, tem uma criancinha olhando para você com 2 olhos desse tamanho assim, com a moedinha dela na mão. E já viu a nota que você está na mão. E a cesta está chegando. E a cesta passa, a criança coloca as moedas na cestinha e olha para você. E você com a nota na mão. Aí você fala, tá bom, vai, dá lá, vai, leva logo de uma vez. É assim? Isso é fazer as coisas do modo digno de Deus? Fazer as coisas do modo digno de Deus realmente é dar o nosso melhor. E a gente está falando isso com respeito a todas as coisas, mas aqui especificamente em 3 João, com respeito ao sustento desses irmãos, com respeito ao sustento desses missionários. O que ele está dizendo aqui é que nós devemos tratar os nossos missionários do modo digno de Deus. E como é sustentar os missionários do modo digno de Deus? É dar também o nosso melhor. Irmãos, uma coisa muito importante. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Isso aqui é uma coisa muito importante. Os missionários estão cumprindo isso aqui. Me corrijam, missionários, se eu estiver errado, mas eu presumo que vocês estão cumprindo isso. Olha o que diz o versículo 14. 1 Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Os missionários estão fazendo a parte deles, irmãos. Os missionários estão fazendo aquilo que eles devem fazer. Não só pregar o Evangelho, mas viver do Evangelho. E eles estão contando com pessoas como nós, membros das igrejas, que estamos tendo o nosso trabalho secular, para poder sustentá-los nessa obra que eles estão fazendo, para que eles possam viver do Evangelho. Nós vamos deixar que Deus use o que Ele deu para nós, para servir aos missionários. Isso é o que nós precisamos fazer. Enquanto os missionários estão lá fazendo a parte deles, nós estamos aqui também fazendo a nossa e apoiando missionários no campo para que ele possa dar continuidade ao trabalho que ele tem que executar. Isso é fazer a coisa do modo digno de Deus.
Isso é fazer do modo como Deus faria, do modo como Ele quer que a gente faça, apoiando os missionários. E é interessante porque a gente vê isso na vida do apóstolo Paulo. Olha Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala bem isso. Vocês se lembram, ele era um missionário também. E mesmo sendo um missionário daquela época, ou novinho, né, no que diz respeito ao começo da igreja, eles já estavam praticando isso. Você lembra do apoio que a igreja de Filipos dava ao apóstolo Paulo? Olha o que diz ali, o versículo 10. No versículo 10 aqui em cima que está marcado, diz assim, olha, Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que a igreja de Filipos estava fazendo? Não só eles já tinham sustentado o apóstolo Paulo para que ele pudesse dar continuidade ao trabalho, mas estavam renovando, ó, a promessa de fé sendo renovada, renovando esse cuidado para com os missionários. E é isso, igreja, que a gente precisa fazer. Dá uma olhada ali no versículo 14. Ele diz o seguinte: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Eles estavam se associando com eles. Versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A gente adora usar esse versículo 19. Né, para falar do sustento que Deus tem dado para a gente, que Deus nunca vai deixar nada faltar para a gente. É verdade, não estou tirando o mérito disso não. Mas você viu o contexto no qual esse versículo está inserido? A promessa de Deus em suprir todas as suas necessidades, não deixar você passar fome, não deixar você perder seu emprego, manter você com sabedoria e saúde para poder trabalhar, sustentar dignamente a sua família e continuar a obra do Senhor, está atrelada diretamente à atitude de sustentar os missionários. Quando a gente fala que missões é o coração de Deus, nós não estamos brincando. É exatamente isso que Deus quer da gente, para que a gente viva bem, para que a gente seja bem sustentado. A gente tem que ter essa atitude. Isso, irmãos, é sustentar os missionários de modo digno de Deus. É dar esse valor que o próprio Deus dá para isso. Volta lá para 3 João, olha o versículo 6 de novo. Ele diz assim: os quais perante a igreja, está comigo lá? 3 João? Versículo 6. Os quais perante a igreja deram bom testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Bem farás encaminhando-os. A ideia aqui é de dar continuidade ao trabalho. Quem é que está caminhando aqui? O missionário. E quem está encaminhando é aquele que está dando condições para que essa jornada continue. E isso é quem? Nós. Entendeu? É simples a conta aqui, é muito simples. O missionário vai lá fazer a parte dele, pregando o evangelho no campo, e nós fazendo a nossa parte aqui, apoiando esse trabalho, fazendo tudo isso uma forma digna de Deus. Assim é a nossa função. Fazendo isso, nós vamos estar ajudando o Evangelho a progredir. Então, o que nós devemos fazer mesmo? Sustentar os nossos missionários. De novo, sustentar os nossos missionários de modo digno de Deus. Beleza, qual que era a segunda pergunta? Por quê? Por que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos encaminhar os missionários do modo digno de Deus? Dá uma olhada no versículo 7. Diz ali: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Eles saíram para pregar o evangelho do nome. Note que na sua Bíblia esse nome está com letra maiúscula, não estou aí? Por que ele está com letra maiúscula?
Exatamente, está falando de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Versículo 7, ó, foi por causa do nome que eles saíram. Então, irmãos, esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que eles estão fazendo o trabalho? O que eles estão... Nós devemos apoiar esses missionários, porque eles estão fazendo o trabalho que foi ordenado a nós fazer. Que é o quê? Pregar o nome. Lembra desses versículos? Atos 1:8 diz o quê? Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse poder, essa incumbência de ser testemunha, é só dos missionários? Não, é para a igreja como um todo. Todos nós. Mateus capítulo 28, versículo 18. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem foi dada para quem? Para nós. E Marcos 16. Ide, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a ordem que foi dada para nós, igreja, fazer. E é uma coisa interessante. Se você lembrar de Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala o seguinte, que nós devemos ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando a gente está pregando esse versículo, ensinando, a gente enfatiza bem Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Onde é Jerusalém? Para nós, lógico, né? Nós estamos falando de quê? Do nosso trabalho. Onde é a nossa Jerusalém? Aqui. São Paulo, ou até o bairro aqui em volta. E é onde nós estamos, onde nós moramos. A Judéia seria o quê? O estado? Ou um lugar um pouquinho mais distante da nossa região, né? Samaria seria o quê? O Paraná, estado do lado. Viu? Vamos para o Paraná, gente. Tá? Quer dizer, Samaria ficava ao lado de Israel, que era o próximo, mas a gente pode incluir isso como Brasil, vamos dizer assim, que é a nossa região um pouquinho ampliada, e aos confins da terra, que é onde o Odenilson trabalha, lá em Moçambique, né? Moçambique é confins da terra, gente, eu já estive lá 2 vezes, vou te contar, é longe. Nós estamos com um missionário agora na Índia, é mais longe ainda, né? Tem outros que vão para outros lugares bem remotos. Olha, e outro, confins da terra. Pessoal do Amazonas, vocês estão indo para o confins da terra, viu? Lá é longe para chegar. Gente, mas a gente sempre fala disso, mas eu quero chamar a sua atenção para as palavras que estão no meio. Tanto em, como em toda e confins. Isso significa simultaneidade. Ele está falando que a gente tem que pregar o Evangelho, não começando por São Paulo, depois ampliando para o Paraná, e que se der tempo vamos para Moçambique. Não. Ele está falando que tudo isso tem que ser feito ao mesmo tempo. Eu fiquei muito contente de quando os missionários estavam aqui na frente, falando a respeito dos seus trabalhos, tinha gente de todos esses lugares. Tem gente aqui do ABC, tem gente aqui da região, pessoas que trabalham aqui na igreja como missionários, e tem gente em São Paulo, em Indaiatuba, interior, Paraná, e até lugares distantes, como o Amazonas, como a Venezuela, como a Moçambique. O Jefferson não está aqui, mas é sustentado por vocês também, que está na Índia, né, que é membro da nossa igreja lá em Curitiba. Nós tivemos o privilégio de aceitar, como membro da nossa igreja, um missionário indiano, pastor Amiya Das e sua esposa Sabita. São missionários nossos. Nós nunca vimos ele pessoalmente, mas são missionários nossos. O Diogo estava lá quando nós aceitamos. O Diogo estava lá no dia. Foi uma maravilha. Para nós está sendo uma bênção muito grande poder fazer isso, porque é isso que nós devemos fazer como igreja. É por isso que nós devemos sustentar os missionários de modo digno do Senhor, porque eles saíram para pregar esse nome. E também porque nós não podemos ir, ou não temos o chamado para ir. Pergunto, hipoteticamente, vou enfiar minha mão no bolso aqui e vou trazer esse papel. Isso aqui é uma passagem só de ida para Moçambique. Tá bom? Não, vocês não valem pegar.
Aqui tem uma passagem só de ida para Moçambique. O pastor Adenilson e a Maria Luísa precisam de ajuda lá na igreja que eles fundaram lá em Maputo, no centro da cidade. Precisa de ajuda. Quem aqui estaria disposto a pegar essa passagem e ir para Moçambique agora? A passagem é agora de noite, tá? Você pega o avião lá 11 horas da noite. Quem é que pode? Levanta sua mão. Eu dou passagem para você, de grátis, para você agora. Ninguém? Eu estou acabando de pregar para você ir pregar o evangelho para as outras pessoas. Não é ordem de Deus fazer isso. Missionários, por favor, pega uma passagem aqui. Quem é que vai? Não, peraí, tá bom. Ah, já vai, tá bom. Mas por que a maioria de nós não vai? Nem eu não vou poder pegar essa passagem e ir. Por quê? Eu tenho o meu trabalho aqui. A gente não foi chamado para ir pregar em Moçambique. Missionários, vocês têm cada um seu próprio trabalho. A gente está aqui. Quem é que vai deixar aqui? Como é que eu ia deixar a minha família agora, a minha igreja lá? Quem é que vai me cobrir ali para eu poder fazer? Para que isso acontecesse, tinha que ser um trabalho, né, específico. Daqui a alguns meses, talvez, a gente conseguiria fazer alguma coisa, talvez por tempo limitado ou coisas parecidas com isso. A gente não pode ir, mas a gente pode ir através do missionário que está lá, ou que está indo para lá. Gente, quando a gente está enviando um missionário, nós estamos cumprindo com a nossa missão de pregar o evangelho a toda criatura, de pregar o evangelho até os confins da terra. Quando a gente está sustentando um missionário, nós estamos fazendo um braço sendo colocado naquele lugar onde nós não podemos fisicamente estar, mas a gente está mandando alguém para pregar. Entendeu? É por isso que nós devemos sustentar os missionários, porque nós, muitas vezes fisicamente, não podemos ir para fazer esse trabalho. Nós fazemos a nossa parte, enquanto os missionários fazem a nossa parte lá. Nós fazemos a nossa parte aqui, enquanto eles fazem a nossa parte lá, entendeu? É assim que o missionário, que missões funciona. É por isso que a gente tem que sustentar os missionários de modo digno, para que eles possam dar continuidade ao trabalho que nós devíamos estar fazendo nesses lugares. E é interessante que ele fala aqui no versículo 7, ele continua falando assim: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Isso é uma coisa muito importante. Imagina se o missionário Adilson, lá na Venezuela, ele chegasse para as pessoas e falasse o seguinte: olha, eu tenho uma grande notícia. Notícia? Isso mesmo? Eu tenho uma grande notícia para te dar. Eu tenho uma notícia aqui para te mostrar aqui nesse livro que vai mudar a sua vida. Vai tirar você da sua situação de pecador e vai colocar você a caminho para o céu. Eu tenho uma notícia muito importante para te dar. Me dá aí um dinheiro que 1.000 bolívares, eu te dou essa notícia. Qual missionário já fez isso? É para eles fazerem isso? De forma nenhuma. A palavra de Deus tem que ser anunciada de graça, mas como é que o missionário vai poder fazer isso? Como é que ele vai poder trabalhar se ele não tiver respaldo? Se ele não tiver alguém sustentando ele? Ele não vai receber nada dos gentios. Ele não vai receber nada das pessoas para as quais ele está levando o evangelho de graça. Nós que já recebemos é que devemos dar esse apoio para eles. Está vendo por que nós devemos sustentar os missionários de modo digno do Senhor? Porque fazendo isso, nós vamos estar dando a oportunidade para eles fazerem a parte que foi para nós fazermos, de ir levar o evangelho a toda criatura. Precisamos, irmãos, sustentar os nossos missionários do modo digno do Senhor. Essa é a nossa tarefa. E a última pergunta: quando fazemos isso, o que acontece? Sabe o que acontece? Nós nos tornamos cooperadores da verdade. Dá uma olhada lá no versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Isso é muito importante, irmãos. Quantas verdades existem?
com respeito à palavra do Senhor, ao céu e inferno. Tem muita gente aí falando um monte de coisas. Mas a gente sabe que não existe mais do que uma verdade. Você conhece muito bem João capítulo 14, versículo 6, as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto. Há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Nós sabemos essa verdade, mas as pessoas não sabem. Tem muitas pessoas por aí que estão completamente iludidas e pensando que aquilo que eles creem, que não é a verdade, a gente sabe disso, mas pensando que aquilo que eles creem é a verdade. Por que você imagina que um homem bomba se explode? Ele tem a coragem de botar explosivos no corpo, ir no meio de uma multidão e explodir aquilo. Por que você acha que ele tem coragem de fazer isso? Porque ele vai ganhar dinheiro? O que adianta? Porque ele crê nessa mentira. Ele acredita piamente nisso. Você que já foi crente de outras religiões, principalmente cristãs, você vê quanta mentira tem nesse meio. Se você quiser fazer uma prova disso, vai até Aparecida do Norte. Entra ali na Basílica de Aparecida e você vê, tem um lugar lá que é chamado de Salão dos Milagres, alguma coisa assim, Salão dos Milagres. Você entra ali, é uma coisa estupenda. Tem muito material que as pessoas levam para lá, acreditando mesmo que foi a santa quem fez a cura, o milagre, a graça, seja lá o que for. Acreditam de pé junto. Mas a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que não é isso. Agora, eles não sabem. O que nós devemos fazer, então? Nós devemos sustentar os missionários para que eles possam levar o Evangelho para essas pessoas onde nós não podemos ir, para que elas aprendam a verdade. E nós, assim, nos tornamos cooperadores da verdade. O que é um cooperador? Bom, operador você sabe, operador é o que faz, né? Aquele que opera, aquele que... Não é só médico não, tá? Aquele que faz alguma coisa. E o cooperador, esse prefixo co, significa o quê? Junto. Fazendo o trabalho junto. Então, o cooperador é aquele que faz o trabalho junto com quem efetivamente está fazendo. Quando nós sustentamos os nossos missionários de maneira digna do Senhor, porque eles saíram por causa do nome, que é tarefa nossa fazer, nós nos tornamos cooperadores, operando junto com eles, com a verdade. E é uma coisa maravilhosa. Quer ver? Abre nesse versículo de 1 Coríntios, capítulo 3. Dá uma olhada ali no que o apóstolo Paulo ensina. Dá uma olhada aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha que maravilha, gente, é um privilégio a gente poder ser chamado de cooperador do trabalho do Senhor. Quando a gente sustenta os missionários de modo digno do Senhor, nós estamos sendo cooperadores com esse trabalho. A gente está fazendo o trabalho junto com eles. Por isso que é tão importante a gente sustentar os missionários do modo digno do Senhor. Imagina só, faça essa imaginação comigo. Onde você vai estar daqui a uns 100 anos? Se você não tem certeza, vem falar comigo depois, eu vou encaminhar alguém para você conversar, tá bom? Mas, possivelmente, nós vamos estar onde? Eu pelo menos, tenho convicção plena disso. Você vai estar onde? Tá bom, você está lá no céu, tá?
De repente você está lá no céu, já acostumado, já está lá há algum tempo, já sabe, já viu a sua morada eterna, já conversou com um monte de irmãos que você já viu, já conversou com Adão, deu um sopapo na orelha dele, porque ele fez a gente pecar, aquela coisa toda. Já conversou com Pedro, com Paulo, já fez todo o reconhecimento geral, e de repente você está ali fazendo alguma coisa, conversando com alguns anjinhos que estavam ali por lado, de repente alguém toca no seu ombro. É um anjo. Aí o anjo vira para você e fala, fulano, fulana, o Senhor quer falar com você. Comigo? O que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Não, eu estou no céu não faz mais nada. Já estamos livres do pecado, né? Aí você fica todo assim, o que o Senhor quer falar comigo? Aí você vai, o anjo te leva até o lugar onde o Senhor está, e você entra no ambiente, está lá o Senhor Jesus com uma pessoa do lado, cara com um turbante na cabeça, uma roupa meio compridinha, está ali do seu lado. Aí o Senhor chega para você e fala assim, fulano, fulana, eu quero apresentar para você o Ramel Ayub. Indiano. Senhor, muito bem, né? Que legal. Esse aqui você ganhou, ele está aqui no céu por sua causa. Aí você vira para o Senhor e fala assim, Senhor, espera aí, eu sei que o Senhor não erra, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, mas o Senhor sabe também que eu nunca tive na Índia. Como é que eu posso ter ganhado alguém que lá na Índia, para o Senhor? Como é que eu posso ter trazido alguém da Índia para o céu aqui? E o que o Senhor vai responder para você? Você lembra aquele dia, lá em outubro de 2016, quando você estava lá na igreja, e você pegou o cartãozinho, colocou o seu valor ali na promessa de fé, e você deu fielmente, durante o ano de 2017, a sua promessa de fé? Foi através desses valores que você deu que essa pessoa aqui está no céu hoje. Impossível disso acontecer? Estou falando uma história de carochinha? Não. Eu não sei se vai acontecer, mas que é bem possível, é provável disso acontecer, isso vai. Não é porque nós não estamos fisicamente lá que nós não somos cooperadores em ganhar as almas para o Senhor. Está vendo a importância de você realmente sustentar bem os missionários? É assim que nós devemos fazer. Nós temos 3 instruções importantes aqui no sustento dos missionários. O que nós devemos fazer, então? Vamos lá, me ajudem. Sustentar os missionários de modo digno de Deus. Por que nós devemos fazer isso? Porque eles saíram por causa do nome, que é a função nossa pregar. E quando a gente faz isso, o que acontece? Nós nos tornamos cooperadores da verdade. Está vendo? São instruções claras do apóstolo João no sustento dos nossos missionários. Eles vão fazer a parte deles, eles já estão fazendo. Se você não fizer a sua promessa de fé e não cooperar financeiramente, eu vou dizer uma coisa para você, eles vão continuar fazendo. Mas você vai deixar de ser um cooperador na verdade. Você vai deixar de participar dessa obra. Eu não quero deixar de participar disso. Eu quero dar continuidade. Deus não me chamou para o campo. Deus não me chamou para ser um soldado de frente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. Mas Ele me chamou para dar esse apoio. Onde eu estou, eu prego. Mas aonde eu não posso ir, os meus missionários estão ali fazendo o trabalho por nós. Que Deus abençoe a gente poder fazer isso de modo digno dEle. Deus abençoe você, pastor.